Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal, o canal EBD em Ação, canal feito especialmente para você, professor, professora, alunos e alunas, com o intuito de que ele te ajude com subsídios, seja subsídios teológicos, doutrinários, geográficos, enfim. Nós estamos aqui para contribuir com o seu plano de aula, com o seu plano de ensino, agregar conhecimentos a ele, para que você tenha uma aula rica e que os seus alunos a cada domingo sinta desejo de no próximo estar presente em suas aulas. Bem-vindo a você que é inscrito no canal. Eu te agradeço pela tua inscrição, te agradeço pelos likes, pelos comentários, pela divulgação, pelo compartilhamento. Sempre que posso, estou respondendo vocês aí no canal, tá? Então deixa o seu comentáriozinho aí dos vídeos que tem assistido. Você que está acessando pela primeira vez o canal ainda não é um inscrito, meu amigo, minha amiga, venha correndo, se inscreva no canto direito aí da parte inferior do seu vídeo. Tem uma tarja vermelha com letras brancas escrita inscrever-se. Aí você vai, leva o mouse e clica nela. Torne-se um inscrito. Tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos do canal. Se gostar, olha, encha de likezinho dizendo gostei dos vídeos. E pode comentar, divulgar, compartilhar. Faça uso deste trabalho que é para levar avante a palavra de Deus através de ensinos de escola dominical. Você também pode ter acesso aos vídeos anteriores ou trimestre passado. Os trimestres passados estão nas pastas chamadas playlists. Clica na pasta, está o trimestre inteiro ali. Você também pode assistir, pode divulgar, compartilhar e fazer bom uso desse trabalho que é para a honra e para a glória e para louvor do nosso Deus. Você também pode ativar o sininho, porque quando você clica e ativa o sino, você é notificado de vídeos novos. Toda vez que eu postar um vídeo, eu posto todas as semanas os vídeos das lições de jovens e adultos, uma semana antes. Quando eu postar, se você ativou o sininho, você recebe uma notificação dizendo tem vídeo novo no canal. Aí você corre e assiste em primeira mão os vídeos que eu vou postando aqui. A lição de hoje, a lição de número 3, datada do dia 29 de setembro de 2019. Tem o título A Vinda do Senhor, a nossa suprema esperança. O texto do dia está em 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A síntese. Embora os descrentes zombem da promessa da volta de Jesus, os cristãos confiam na sua promessa e aguardam esperançosamente a sua vinda. Então aqui estamos para estudar a última lição do terceiro trimestre de 2019. Com certeza, estudar as cartas de Pedro com a juventude, com o professor Valmir, foi de extrema importância, porque saímos melhores, com mais conhecimentos, mais abençoados e com uma perspectiva maior. Então fechamos o trimestre de acordo com a palavra de Deus, porque estudamos e tornamos mais enriquecidos com as bênçãos das palavras de Deus. E hoje esta lição ela fala sobre a volta de Cristo e sobre o comportamento daqueles que não acreditam, daqueles que desacreditaram, daqueles que acreditam e que esperam. Qual é o comportamento de cada um? Primeiro tópico, primeiro ponto, aqueles que zombam da vinda de Cristo. É o primeiro tópico. E o primeiro ponto, os escarnecedores dos últimos dias, né? Então as pessoas, quando hoje, naquela época eles já falavam isso. Onde está a promessa da volta de Cristo? Porque desde que os pais dormiram, as coisas permanecem como estão. Quer dizer, não há mudança. As pessoas vêm falando da volta de Cristo anos e mais anos, isso não é verdade. Hoje não é diferente. A gente sai para falar que Cristo virá para arrebatar a sua igreja. As pessoas dão risada. Eles vão para onde? Comedor de feijão e ir para o céu? Então eles zombam. E isso aí aconteceu também com Noé. Noé passou longos anos construindo a arca, dizendo que viria o dilúvio. E as pessoas não acreditando e zombando e etc.
Até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Então a Bíblia diz assim também será na volta do Filho do Homem. As pessoas zombam, as pessoas não acreditam, as pessoas escarnecem. Até aqueles cristãos que dizem, não, o arrebatamento não existe. Até no meio evangélico já está tornando isso comum. Não tem esse negócio de arrebatamento secreto, isso é uma falácia. Alguns querem acreditar, alguns pais da igreja, outros, alguns historiadores e alguns teólogos, dizendo isso é pensamento teológico, o arrebatamento não acontecerá, não tem esse arrebatamento secreto, Cristo não vem secreto. E então desacreditam e zombam do próprio texto bíblico que fala sobre o arrebatamento. Cada um quer dar sua própria hermenêutica, como diz o texto, fizeram doutores e têm comichão de ouvido para explicar a si mesmo as questões que não querem crer. O raciocínio herético, como diz o segundo ponto do primeiro tópico, é que eles zombavam da promessa. Os zombadores sempre existiram, desde a época de Pedro, que estava indignado com esses homens zombando de Cristo. Então Pedro está advertindo a igreja, olha, não ligue para esses zombadores, não sejam influenciados pela negatividade e incredulidade deles, mas vamos continuar esperando. Ele vai então advertindo a igreja. Hoje em dia os zombadores estão aí, mas nós não devemos cair nesta falácia de zombação dessas pessoas, de desacreditar ou dar uma outra versão para o texto bíblico conforme os seus conhecimentos. Vamos continuar observando a advertência que Pedro diz, né, sobre essas pessoas, que eles não tenham influência sobre a nossa vida, a nossa crença, a nossa esperança. O argumento falacioso, né? Os falsos mestres tinham argumentos para tudo, né? A falácia, falar demais, querer argumentar, querer contradizer os apóstolos, os discípulos, convencer as pessoas através de seus falsos ensinos. Os falsos mestres estão por aí também com a mesma intenção de fazer as pessoas descrerem com seus argumentos falaciosos. Hoje nós estamos sofrendo essa intervenção materialista, as pessoas já não querem mais crer na transcendência, no mundo divino, já estão olhando tudo, explicando as questões bíblicas que falam da transcendência, de futuro, pela perspectiva humana, trazer explicações humanas e então dar essa conotação para a própria Bíblia de que não há essa intervenção divina, essas coisas extraordinárias do mundo da transcendência. Então preste atenção para o que a Bíblia fala e seus pastores, os homens de Deus, contra estes falsos mestres. Segundo ponto, a certeza da vinda de Jesus. Primeiro tópico do segundo ponto, ignorância deliberada. Então os falsos mestres tinham ignorância. É exatamente isso que eles fazem. Os falsos mestres, ele têm, então a estratégia das seitas dos falsos mestres é dar outra interpretação. Alguns até fazem traduções diferentes para entrar naquilo que eles querem propagar. Então a questão não é dar outra interpretação para o texto, segundo os entendimentos, os pensamentos dele, mas verificar a possibilidade de uma interpretação bíblica de acordo com a própria Bíblia e através do Espírito de Deus, para que tenhamos uma explicação adequada. As seitas existem por entender diferente. Diversas seitas com a mesma Bíblia, com diversas explicações. Por quê? Porque cada um quer dar a sua interpretação de acordo com o seu desejo, de acordo com os seus pensamentos, as suas perspectivas, e às vezes torcendo o texto bíblico, colocando coisas no texto que não está nele. E dentre esses fatores também, sobre a volta de Cristo, algumas fazem isto. Não creem mais no arrebatamento da igreja e uma série de coisas que a Bíblia fala, eles querem dar a sua própria interpretação. Mas nós ficamos com a verdade e a interpretação, na verdade, permanecer naquilo que aprendemos. Criador e juiz, Pedro diz nesse ponto, e ele traz a perspectiva da zombaria de Noé, que na época de Noé também foi assim. As pessoas zombavam, escarneciam de Noé sobre as promessas que Noé tinha recebido de Deus e foram consumidos. Então, na volta de Cristo não é diferente também. As pessoas zombam, não creem, até o dia que virá o arrebatamento. E sobre quanto a pergunta desses falsos mestres dizer porque as coisas permanecem quando estão, onde está a promessa da sua vinda? Aí ele fala sobre o cronos, o tempo de Deus, o tempo cronos, o tempo do homem, né? O tempo cronológico. Então ele fala sobre o tempo de Deus e o nosso tempo, dizendo que... Então Pedro está dizendo que a promessa de Deus não retarda nesse terceiro tópico, né? Por mais que algumas tenham por tardia, porque o homem queria comparar, os falsos mestres comparavam as promessas de Deus, o tempo de Deus com o seu próprio tempo.
Então, Pedro está falando sobre o tempo de Deus e o nosso tempo. E os pregadores estão falando aí do tempo Cronos e tal. Você já deve ter ouvido mensagem sobre isso. Então, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus está acima do nosso. E Pedro traz essas advertências, dizendo que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Como que é isso? Quer dizer, está acima do tempo. Ele vê o passado como estamos vendo o presente. Vê o futuro agora. O homem é quem é delimitado pelo tempo, controlado, estamos dentro do limite do tempo, não podemos voltar o ontem, o passado, nem um minuto para consertar nada. E nem temos poder sobre o futuro, a não ser que Deus nos revele as promessas dele no futuro, mas não conseguimos ir lá adiantar o futuro, fazer uma viagem ao futuro, ou uma viagem ao passado como nos filmes. Isso não existe, vivemos a cada dia. Agora Deus está acima do tempo. Então, por isso que a promessa dele não tarda, ele chega na hora certa. Para nós pode ser que tarda, mas ele chega na hora certa, no tempo certo, a pessoa certa, com as coisas certas. Este é o nosso Deus. Terceiro tópico, há uma advertência, preparando-se para a vinda do Senhor. Aí vemos um alerta. Que alerta? O alerta pode ser contra as falsas heresias, a multiplicidade de religiões, os sinais que estão cumprindo, o amor esfriando, e podemos ler as cartas de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e capítulo 4 de cada uma, que é onde ele fala dos últimos tempos. Então nós estamos nesses últimos tempos e as profecias estão cumprindo, os sinais que Cristo nos alertou, que olhássemos para os sinais, eles estão aí para serem observados. Então vamos olhar para os sinais, para as guerras, para as fomes, para as pestes, para o amor do homem a si mesmo, homens irreconciliáveis, homens sem afeto natural. Esses homens que governam, que dominam para si próprio, para o seu próprio egoísmo, eles são uma expressão dos sinais da volta de Cristo, que sua volta está próxima. E quanto isso, qual que é a nossa conduta? Ser fiel, guardar as promessas, estar preparados para a volta de Cristo. Essa é a conduta do crente. Estar preparados. Como que nos preparamos? Não vamos nos preparar para a volta de Cristo, mas devemos estar preparados para este retorno. Devemos estar olhando para as Escrituras, olhando para os sinais, estar alerta, buscando a Deus, a conduta do cristão. Poderíamos falar diversas coisas aqui, mas o professor com certeza trará coisas maiores para esta conduta. Qual que é a nossa responsabilidade para a volta de Cristo? A nossa responsabilidade, além de estar preparado, é advertir outras pessoas, é falar de Cristo, é propagar o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, o Evangelho do Reino de Deus, advertindo as pessoas que permaneçam, que se arrependam do pecado. A responsabilidade nossa diante da igreja é advertir os irmãos, olhar, fazer com que eles pensem na volta de Cristo, com que eles aguardem, com que eles se choquem com a promessa da sua volta, porque se chocando, ficando preocupados, ficando esperançosos, nós vamos em busca, vamos se preparar, vamos estar prontos para quando Cristo voltar, nós subirmos com Ele na glória. Portanto, professor e professora, eu te agradeço por nos acompanhar neste trimestre. Estamos encerrando aqui o trimestre, a última lição, uma lição maravilhosa, uma lição preciosa. Aprendemos muito sobre as cartas de Pedro, ficamos advertidos sobre as cartas de Pedro e com certeza levaremos esses ensinos para a vida, para a prática, né, e seremos cristãos melhores com isso. E vamos então entrar no quarto trimestre, no último trimestre, que é o quarto de 2019. Eu aguardo vocês na próxima aula com a primeira lição do próximo trimestre. Não percam, venham correndo aprender aqui sobre aquilo que devemos ensinar aos jovens, a praticidade da verdade, esperando em Cristo que os cristãos produzam fruto e fruto com abundância. Que Deus em Cristo abençoe você, abençoe seus alunos e que você tenha uma aula abençoada.